Pare e pense, um pai de família aparentemente perfeito, casa dos sonhos, duas filhas pequenas e uma esposa grávida. Para os vizinhos, Chris Watts era o marido ideal, mas em agosto de 2018, essa imagem desmoronou de forma brutal. Sua esposa Shannon e as crianças desapareceram sem deixar vestígios. Enquanto o país inteiro assistia ao caso pela TV, Chris chorava diante das câmeras e pedia que elas voltassem. Só que por trás daquela atuação havia um segredo terrível. Este é o caso de Chris Watts, um dos crimes mais chocantes dos Estados Unidos. Um recadinho rápido, já deixa o seu like agora e fica comigo até o final desse vídeo, porque é assim que o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer. Vamos para o caso de hoje. O verão de 2018 deveria ter sido um verão de alegria para a família Watts. O marido Chris Watts, então com 33 anos, e a esposa Shannon, de 34 anos, acabaram de descobrir que estavam esperando um filho, que se juntaria a Bella, de 4 anos, e a Ceci, de 3 anos, em sua casa no subúrbio de Frederick, que fica localizado no Colorado, cerca de 43 quilômetros ao norte de Denver. Enquanto a família conciliava o trabalho, Chris como operador na Anadark Petroleum e as frequentes viagens de negócios de Shannon para uma empresa de suplementos nutricionais, suas vidas giravam em torno das filhas, como mostra as frequentes postagens de Shannon no seu Facebook. Por fora, eles pareciam uma família suburbana feliz, mas os amigos de Shannon tinham começado a ouvir falar recentemente de problemas no paraíso. Mesmo assim, ninguém poderia imaginar os assassinatos assustadoramente brutais que estavam prestes a pôr um fim à sua felicidade para sempre. Só um aviso, alguns detalhes dessa história podem ser bem perturbadores. Eles se conheceram em 2010 no Facebook. Chris enviou uma solicitação de amizade para Shannon, que aceitou sem achar que realmente um dia eles fossem se encontrar de verdade. A conversa foi rolando, vieram os encontros e logo estavam namorando. A Shannon dizia que vivia um período bem difícil da vida dela, especialmente de saúde. Ela tinha lupus. E o Chris apareceu na hora certa, sendo muito presente, e o relacionamento evoluiu bem rápido e em 3 de novembro de 2012, eles se casaram na Carolina do Norte. Depois do casamento, o casal se mudou para o Colorado, onde começou uma nova fase da vida a dois. No dia 17 de dezembro de 2013, no Colorado, nasce a primeira filha do casal, a Bella Watts, chamada carinhosamente de Bella, lembrada pela família como uma criança doce, tímida, muito carinhosa com a mãe, e Shannon estava tão animada para ter sua primeira menina e ela passou cada minuto agradecendo a Deus e cuidando do seu precioso presente. Com a chegada da Bella, a casa ganhou uma rotina de fraldas, vídeos de família e festa do primeiro Natal com um bebê. E 2 anos depois, viria a segunda filha do casal. E a história da família mudaria completamente de rumo. No dia 17 de julho de 2015, no Colorado, nasce a segunda filha do casal, Celeste Watts, chamada carinhosamente de Cici, a filha mais nova. Shannon estava extremamente feliz e animada por poder ter outra filha por causa da sua luta contra o lupus. Ela estava determinada a se manter saudável e seu amor por Cici crescia cada vez mais. Cada momento com ela era uma bênção. O casal viu a casa encher de vídeos, aniversários e rotinas de pais de duas meninas. Com a chegada da Bella e da Cici, a casa dos Watts virou aquele combo clássico de fraldas, mamadeiras e cochilos cronometrados. Chris saía cedo para o trabalho e a Shannon começava o dia cuidando das meninas e organizando tudo: café da manhã, mochila, roupinhas e a sua agenda do dia. Shannon fazia muita coisa de casa, gravava vídeos, respondia a mensagens e cuidava das redes sociais, sempre com as meninas entrando e saindo de vez em quando dos vídeos que ela estava gravando. A Shannon sempre estava cuidando de tudo,
Além de trabalhar, cuidava da casa e das crianças. Quando Cris voltava do trabalho, costumava rolar brincadeiras um pouco com as crianças, ajudava no banho, tinha o famoso revezamento com as crianças entre eles. A Bela, que era a mais velha, tinha um jeitinho protetor com a irmã Cici, estava sempre ajudando ela. A Cici era descrita como cheia de energia, curiosa, do tipo que atravessava a sala engateando e some atrás do sofá sem ninguém perceber. Shane registrava tudo no Facebook: aniversários, datas comemorativas, primeiras palavras. Com duas crianças pequenas, o tempo do casal encurtou e os encontros viraram série, sofá e planejamento da semana. Contas para pagar, mercado, médico, escola. A família morava em um estado diferente dos familiares, então, quando aconteciam as visitas, precisava de planejamento, porque recebiam as visitas dos avós, dos tios, dos primos. E a casa tinha uma aparência de rotina organizada, muito foco nas meninas, mesmo com o cansaço e estresse típico de pais de duas crianças pequenas. Com a rotina girando em torno da Bela e da Cici, a vida do casal parecia estar no piloto automático. Trabalho, crianças, vídeos de família e planos de futuro. Em 2014, juntos, eles tinham cerca de 90 a 91 mil dólares de renda anual. Ainda assim, acumulava dívidas de cartões de créditos, empréstimos estudantis e contas médicas em torno de 70 mil dólares, além da hipoteca da casa. Com duas filhas pequenas, o custo fixo estava bem alto, o casal vivia sob pressão financeira. E isso é apenas uma informação que ajuda a entender como estava o clima do casal antes de 2018. Porém, que isso fique claro, nada justifica o que vem a acontecer. Em junho de 2015, o casal entra com um pedido de falência e dias depois está oficialmente em falência. Então, a partir daqui, vamos já avançar para 2018. Em 5 de maio de 2018, Shane faz uma live no Facebook de aproximadamente 31 minutos. Um vídeo fofo falando da vida em família. E no vídeo ela dizia que amava acordar os sábados e poder curtir a família, que estava animada com o verão no Colorado. E ela fala sobre crenças pessoais. Acreditava que tudo na vida acontece por um motivo. Também acreditava que as pessoas são colocadas em nossas vidas por algum motivo. Enquanto ela estava falando nesse vídeo, o Cris aparece brincando com as meninas ao fundo, então reforçando aquela imagem de uma rotina familiar. Esse vídeo de 5 de maio mostra a casa em clima de normalidade, risadas, planos para o verão e aquela sensação de família completa. Poucas semanas depois, viria a surpresa da gravidez. Em 11 de junho de 2018, Shane surpreende Cris com a notícia da terceira gravidez. Ela publicou no Facebook um vídeo íntimo. Ela estava vestida com uma camiseta escrita "Ops, fizemos de novo" e surpreendeu Cris mostrando o teste de gravidez positivo. E ele reagiu dizendo: "Oh, que incrível!" Esse registro, que depois foi representado pela imprensa, mostrava por fora uma família celebrando a chegada do terceiro filho. No dia 17 de junho de 2018, Shane posta uma mensagem de Dia dos Pais para Cris no Facebook. Como vocês estão vendo, ela era muito presente no Facebook, postava praticamente tudo. Na sua mensagem estava escrito: Cris, somos tão incrivelmente abençoados por ter você. Você faz tanto todos os dias por nós e cuida tão bem de nós. Você é o motivo pelo qual eu tive a coragem de aceitar o número 3. Lá vai o bebê, da lavanderia aos banhos de crianças. Você é incrível e temos muita sorte de ter você em nossas vidas. Feliz Dia dos Pais. Nesse mesmo mês, junho de 2018, Cris começa a conversar com Nicole Kessinger. Ela trabalhava no departamento ambiental da Anadarko Petróleo e costumava ver os operadores, incluindo o Cris. Em um dia, ele passou pelo escritório dela e começou a puxar conversa. No mês seguinte, em julho de 2018, Cris inicia um relacionamento físico com Nicole Kessinger.
De acordo com o The Daily Post, Chris se encontrava com Kessinger cerca de 4 a 5 vezes por semana. E claro, ele conta para ela que estava quase se divorciando e que o divórcio era definitivo. E nesse mês de julho, a Shannon e as meninas estavam na Carolina do Norte. Nesse mês de julho, o Chris e a Kessinger fizeram vários programas juntos. Ela vai à casa dele pela primeira vez em 4 de julho. No dia 14 de julho, vão a um encontro no Museu de Carros Shelby America Collection. No dia 28 de julho, eles passam a noite no Parque Nacional Great Sand Dunes. Tudo isso enquanto a família dele estava fora na Carolina do Norte. E no dia 30 de julho, ele lhe envia um bilhete de amor. E no dia 31 de julho, Chris viaja para a Carolina do Norte para se juntar à família. Apesar de serem férias de família, Shannon encaminhava algumas mensagens para uma amiga. E nessas mensagens mostram sinais de problemas entre o casal. Outras mensagens também mostram que havia uma tensão entre ela e os pais de Chris. Nessas mensagens, a Shannon mostra que algo não estava bem. Ela escreve algo como: se você quer terminar, que não me ama mais, não quer tentar, que ela precisava saber o que estava acontecendo. E dias depois, ela escreve novamente para ele, perguntando se ele realmente não a ama mais. Que ele mudou, que não a tocou a semana inteira. Ela também tinha sugerido para os dois fazerem uma terapia de casal. E em 7 de agosto, ela relata que o Chris disse que não eram mais compatíveis e recusou a terapia. E as mensagens também registram uma tensão com uma sogra, não é? Com a Sandy. O episódio que ficou conhecido como Not Gate, a Ceci tinha alergia a nozes. E numa visita à casa dos avós paternos, Sandy e Ronnie Watts, a Sandy, que era sua avó, deu sorvete de pistache para Cici. E a Shannon entendeu esse episódio como um risco para a filha e confrontou o Chris por mensagem e pediu para ele ligar para o pai dele e falar que ela não gostou da mãe dele colocar nossa filha em risco e diz que ela tem apenas 3 anos de idade. Depois disso, o clima azedou e trocas de mensagens duras, mágoas dos dois lados aconteceram. Essas conversas estão confirmadas nos documentos do caso e ajuda a entender o clima das últimas semanas. Estou falando para vocês de todas essas trocas de mensagens que aconteceram porque tudo isso importa, porque mostra uma pressão familiar somando com a crise do casal nas semanas anteriores ao caso. Como eu disse no início, não justifica o que aconteceu, mas ajuda a entender a temperatura de dentro dessa família. Outra observação deste caso, que consta nos arquivos oficiais, aparece um ponto que sempre gera debate. No dia 4 de agosto de 2018, poucas semanas depois de começarem a sair, Nicole Kessinger passou mais de 2 horas pesquisando vestido de noiva no Google. Esse dado vem do extrato do celular dela, incluindo na descoberta do caso, e foi confirmado por repórteres. O registro mostra que ela pesquisou, mas não prova a intenção ou plano de casar com Chris. É um item de contexto dentro de uma cronologia que na semana seguinte terminaria em uma tragédia. Depois das férias de verão, Shannon e as crianças voltaram primeiro para o Colorado no dia 6 de agosto de 2018 e Chris ficou alguns dias a mais na Carolina do Norte e retornou depois. Quando ele voltou, o clima na casa já estava bem estranho. Shannon e Chris quase não conversavam. Ele estava mais frio, distante, um pouco envolvido com as crianças e Shannon começou a desconfiar que ele estava tendo um caso. Pouca gente lembra desse detalhe, mas antes de viajar a trabalho para o Arizona, no início de agosto de 2018, Shannon escreveu uma carta manuscrito para Chris.
E o conteúdo da carta, ela dizia que ainda o amava, que queria consertar o casamento, que sentia que ele estava bem distante e que esperava que quando ela voltasse de viagem, eles pudessem recomeçar e recuperar a família. A carta também mostrava esperança, como se ela acreditasse que o pior já tinha passado e que eles poderiam salvar o relacionamento. Mesmo já desconfiando do caso extraconjugal, Shannon tentava lutar pelo casamento e pelas crianças e pela família. E essa carta é uma das provas dessa tentativa final dela e ajudam a entender o estado emocional em que ela se encontrava naquela semana. Esperança de acertar as coisas, mesmo com tantos sinais de tensão. No dia 9 de agosto de 2018, a Shannon embarca para uma viagem de trabalho ao Arizona. Antes de sair, ela manda mensagem para uma amiga dizendo que teve com o Chris a melhor conversa até agora, desde que a crise começou, e estava animada com a possibilidade de reconciliação. Com o embarque para o Arizona e a carta deixada para o Chris, Shannon parecia acreditar que ainda havia caminho de volta. E agora a gente entra no final de semana de 11 e 12 de agosto de 2018. No sábado, 11 de agosto de 2018, o Chris combina com uma babá para ficar com a Bella e a Cici naquela noite. Diz que vai para um jogo do Colorado com os colegas, mas na verdade ele iria sair para um encontro com a Nicole Kessinger. A babá chega por volta das 16h30 da tarde e Chris pede uma pizza e dá as medicações das crianças e explica a rotina de colocar para dormir às 19 horas. E mostra os baby monitores para ela acompanhar do andar de baixo. Depois ele sai de casa. E o destino de Chris é o Lazy Dog, que é um sport bar onde ele se encontra com a Nicole naquela noite. No dia 13 de agosto de 2018, Shannon retorna do Arizona, onde estava a trabalho. Ela chega em casa por volta das 1h48 da madrugada e sua amiga Nicole Axon dá uma carona para ela e a deixa na porta de casa. A partir daí, Shannon não responde mais as mensagens e nesse dia, pela manhã, ela teria uma consulta com o obstetra e um compromisso de trabalho, mas não vai para nenhum desses compromissos. Mais tarde, a Nicole Axon, que é sua amiga, estranha ela não responder as mensagens, não atender ao telefonema e faltar a esse compromisso de trabalho, que era uma coisa que ela nunca faria. Ela ficou preocupada em não ter notícia dela, então ela aciona a verificação de bem-estar, que seria acionar a polícia para ir até a casa de alguém para confirmar se a pessoa está segura depois que um dos familiares ou amigos ficam preocupados. Quando eles não atendem um telefonema, quando falta algum compromisso, quando há algum risco médico, foi exatamente o que a Nicole, sua amiga, fez nesse mesmo dia. No dia 13 de agosto, no início da tarde, a polícia de Frederick foi acionada e em poucos minutos chega à casa da Shannon e fala pela primeira vez com a amiga Nicole, que já estava lá esperando. E nessa conversa, ela fala que a sua amiga não estava atendendo as ligações, nem respondia as mensagens desde cedo e que ela teria uma consulta e que ela jamais faltaria. E que seu carro estava na garagem, que tudo isso que estava acontecendo não seria normal. A polícia perguntou se ela teria a chave da casa ou o contato do marido da Shannon, e ela passou o contato do Chris, mas ela também já tinha ligado para ele e que ele falou que estava no trabalho. A polícia também tenta contato com a Shannon pela porta da frente e também pelo telefone, mas sem respostas. Tudo isso que está acontecendo são sinais de rotina quebrada. A consulta que ela não foi, mensagens e ligações que ela não responde e o carro na garagem.
Então, se o carro está na garagem, por que ela não atende às ligações, não é verdade? A polícia tenta falar com o Chris e ele confirma que está a caminho e que autoriza a entrada na casa quando ele chegar. Quando ele chega, ele afirma que saiu para o trabalho por volta das 5h15 da manhã e em seguida ele fala isso, ele abre a porta da casa e a verificação dos policiais começam. Em poucos minutos, a equipe identifica objetos pessoais da Shannon, como dentro da casa, como a bolsa, o telefone, as chaves, que são objetos que ela nunca iria abandonar. Depois que os policiais chegaram à casa, para eles, essa situação ainda continuava muito estranha. Então a polícia decide explorar a área. O policial e a Nicole, que é sua amiga, vão até a casa de um vizinho e pedem para ver as câmeras de segurança dele. E o vizinho abre as gravações da madrugada e na tela vê a caminhonete do Chris que aparece encostada na garagem nas primeiras horas da manhã. É possível ver nas imagens idas e vindas do Chris entre a casa e o veículo. E supostamente aparece no vídeo ele carregando algo como se fosse um corpo. E em seguida ele coloca as crianças na caminhonete. Isso ajuda a desmontar a versão do Chris. Tudo isso não era uma madrugada comum como todas as outras, e esse vídeo ia se tornar uma peça-chave desse caso. E no dia 14 de agosto, enquanto o Departamento de Investigação do Colorado emite um alerta de desaparecimento, Chris dá uma entrevista a uma afiliada da ABC em Denver, que é um noticiário local. Que ele saiu cedo para o trabalho naquela manhã, por volta das 5h15, 5h30, admitindo que ele e Shannon tiveram uma conversa bem emocionante e ele implorava pelo retorno da família. E fala na câmera que se alguém tivesse com a família dele, que a devolvesse. Algo desse tipo. Se alguém estiver com elas, por favor, tragam-as de volta. Que ele precisava ter sua família de volta a casa. Que a casa não estava completa, sem ninguém lá, por favor, tragam-as de volta. No dia 15 de agosto, 2 dias após o desaparecimento, Chris aceita fazer o teste do polígrafo com a agente Tammy Lee. Antes, a agente explica como será o procedimento e reforça que o teste só funciona se ele for totalmente honesto. Ele concorda com isso e Chris é submetido ao teste do polígrafo. Depois de concluído, a agente retorna com o resultado em mãos e os investigadores apertam o cerco. E a frase é direta, falando que está completamente claro que ele não foi honesto no teste. Bem, vou te explicar sobre como isso funciona, mas não se preocupe, não vai apitar nada para você. Certo, eu nunca fiz isso antes. Eu sei, isso não é algo comum de se fazer. A gente vai começar do começo e eu preciso que você fale como se estivesse contando para um amigo que ainda não sabe do que está acontecendo, certo?
Preciso que você relate tudo o que aconteceu. Eu acordei de manhã, falamos sobre vender a casa e nos separar. Ela te acusou de alguma coisa? Como mulher, ela perguntou. E eu disse que não. Certo. Bem, eu quero que você tenha confiança no fato de não ter ligação nenhuma com o desaparecimento, porque vamos descobrir hoje. E espero que você saiba que se você tem alguma ligação com o desaparecimento, seria idiotice fazer o polígrafo hoje. Eu sei. Vou começar, por favor, não se mexa. Com relação ao desaparecimento, pretende responder tudo em verdade? Sim. Seu nome é Christopher. Sim. Você causou o desaparecimento de Shenen? Não. Mentiu sobre a última vez que viu Shenen? Não. Eu preciso que você respire normalmente. Você tá inconsistente. Ok. Certo. Desculpa. Tudo bem. Você sabe onde a Shenen está agora? Não. Você causou o desaparecimento de Shenen? Não. Mentiu sobre a última vez que viu Shenen? Não. Certo. Como tá se sentindo? Tudo ok? Tudo certo. Eu chamei o Graham aqui pra falar dos resultados, certo? Certo. Bem, ficou muito claro que você não foi honesto durante o teste e eu acho que você já sabe disso. Você não passou no teste do polígrafo. Agora a gente precisa conversar sobre o que aconteceu e eu acho que você tá pronto pra fazer isso. Eu não menti no teste pra você. Eu juro. Chris, pare. Pare, está na hora. Pare, respire. Eu quero que você respire fundo agora. Há algum motivo para suas dores? Quando as pessoas guardam coisas, elas ficam doentes fisicamente. Dá pra ver no seu rosto, desde que você entrou aqui, eu vi que você queria se livrar e acabar com isso. E eu agradeço, porque você sabia que ao sentar nessa cadeira você não ia passar no teste. Você sabia que eu ia descobrir, porque eu falei e você continuou. Parecendo algo do tipo, quer saber? Eu preciso colocar pra fora, preciso falar o que aconteceu. Não estamos aqui pra brincar. Estamos também pra ajudar e a gente precisa saber o que aconteceu. Tudo que eu disse, eu não menti no polígrafo. E eu não sei mais o que eu posso dizer. Chris, Eu não... você não passou no teste. Eu sei que você estava mentindo. A questão é o que aconteceu com Shenen, Bella e Celeste. Certo? Certo, então vamos falar sobre isso. Não deixa isso se prolongar, por favor. Eu não quero que isso se prolongue. Eu só quero que elas voltem. Mas você sabe que elas não vão voltar. Você sabe disso. Eu traí ela. Essas são suas filhas e você não derramou uma lágrima. Não veja isso como se eu não amasse elas. Certo, então me explique por que você tá chorando pela esposa que vai deixar, mas não chora pelas filhas desaparecidas. Shenen fez algo com elas? Não, eu não sei. Você sabe. Shenen fez algo com elas e você sentiu que tinha que fazer algo com Shenen? Eu posso falar com meu pai? Sem problema. Se eu trouxer ele aqui, você pode contar a ele o que aconteceu? Eu preciso falar com ele. Eu tô aqui há quase 5, 6 horas. Ele foi reprovado e os agentes continuaram com o interrogatório. Chris pede para falar com o pai, Ronnie Watts, e os agentes permitem que isso aconteça, que o pai entre na sala de interrogatório. E com o pai presente, o Chris dá a primeira versão falsa e admitiu ter matado a Shenen. E fala que ela teria machucado as meninas e ele teria reagido dessa forma. O que está acontecendo, Chris? Eu não passei no polígrafo. Não vou me deixar sair. Tem algum motivo para isso? Quando conversamos naquela noite, nós discutimos ali com ela sobre separação e tudo mais. E eu não quero mais protegê-la. Protegê-la de quê? Eu não sei mais o que dizer. O que aconteceu, Chris? Matei ela. Você o quê? Ela sufocou as meninas. As meninas estavam azul. Ela matou? Sim, eu surtei e acabei matando ela. Ai, meu Deus, meu filho. A partir daí, os investigadores retornam o interrogatório e confronta ele com as contradições. E ele indica o local
onde deixou os corpos. Com essas admissões e indícios reunidos, ele foi preso naquela noite às 23 horas e oficialmente autuado. No dia 21 de agosto de 2018, Chris é acusado de homicídio em primeiro grau, uma semana depois de implorar pelo retorno seguro da sua esposa e das filhas. Chris é acusado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau, além de 2 acusações adicionais de primeiro grau para vítimas com 12 anos ou menos. Além disso, ele enfrenta outra acusação de interrupção ilegal de gravidez, além de 3 acusações de alteração de cadáver. Um total de 9 acusações. No dia 1º de setembro de 2018, acontece o funeral de Shannon e as filhas, realizada na Carolina do Norte. Shannon, Bella e Cici são homenageadas em seu funeral na Igreja Católica do Sagrado Coração, em Carolina do Norte, e durante a cerimônia de 90 minutos, que começou com a música Amazing Grace, Chris não é mencionado em nenhum momento. O padre lê uma declaração e o pai de Shannon fala que a filha era puro amor, que sempre cuidava de todos e que ela sempre será sua filhinha, que ela sempre será a filhinha do papai. Por questão de segurança, no dia 3 de dezembro de 2018, Chris é transferido do Colorado para a unidade correcional em Wisconsin. E em 6 de novembro de 2018, Chris aceita um acordo e se declara culpado de 9 acusações, fugindo da pena de morte. No dia 19 de novembro de 2018, Chris foi condenado à prisão perpétua e o juiz Marcelo Kopcal descreve esse caso como talvez o crime mais desumano e cruel que ele já tratou entre milhares de casos que ele já viu, proferindo 5 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, incluindo 48 anos de interrupção ilegal da gravidez de Shannon e 36 anos por desfazer dos corpos de sua família. Sr. Watts, como informei no começo, o senhor tem o direito de fazer uma declaração se quiser. Gostaria de usar o espaço? Este é talvez o crime mais desumano e cruel que eu já lidei entre os milhares de casos que eu já vi, e qualquer coisa menor do que a sentença máxima depreciaria a seriedade desse crime. Guardas, peço que respeitosamente conduzam o réu à detenção para que cumpra sua prisão perpétua. No dia 18 de fevereiro de 2019, já preso, ele recebe os agentes da CBI, que é o Departamento de Investigação do Estado do Colorado, o FBI, que é o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, e também o Departamento da Polícia da cidade de Frederick, no estado do Colorado. Nesse momento, em uma entrevista de 5 horas na prisão, ele faz uma confissão detalhada do que realmente fez naquela madrugada. Chris diz aos investigadores que acorda Shannon enquanto ele se preparava para ir trabalhar e diz que queria conversar sobre o casamento e o futuro. Ele conta a ela sobre o seu caso e que o casamento não continuará e pede o divórcio. Apesar de Shannon estar grávida do filho, a quem já havia dado o nome de Nicole Lee. Que os dois discutiram no quarto, Shannon fala para Chris que ele não verá as crianças novamente e nesse momento ele estrangulou Shannon ainda no quarto do casal, até a morte. Bella, de 4 anos, entra perguntando o que havia de errado com a mãe e Chris ignora a criança. E ele pega o corpo da Shannon e envolve em um cobertor e carrega até a caminhonete. Ele coloca as 2 crianças no banco de trás e dirige até o local de trabalho, no sítio petrolífero. E em seguida sufoca Cici, de 3 anos, no banco de trás. No relato dado, Chris confessou algo que chocou até os investigadores. Ele relata os detalhes angustiantes dos momentos finais de suas filhas e confessa
tê-las matado e se livrado de seus corpos. Isso foi como um ápice de raiva, um ápice de demonstração de fúria, um ápice de perder a razão. Ele disse que Bella, a filha mais velha, viu o que estava acontecendo e ela teria perguntado para ele: papai, você vai fazer isso comigo também? E ela tentou lutar contra o pai, tentou respirar, mas acabou morrendo por asfixia. Assim como a irmã, e coloca Bella e Sissi em tanques separados de óleo e enterra Shane em uma cova rasa próxima. No laudo consta que Shane Watts morreu por estrangulamento manual, asfixia causada pelas mãos, tipo uma pressão no pescoço. Bella e Sissi, asfixia mecânica por obstrução das vias aéreas, ou seja, sufocamento. Essa demora dele confessar o que realmente aconteceu naquela madrugada foi uma estratégia dos advogados para tentar fechar um acordo para evitar a pena de morte. Uma tentativa de preservar a própria imagem, minimizar a culpa e controlar a narrativa, como se o culpado fosse a vítima. E no primeiro depoimento dele, onde ele indicou o local onde estavam os corpos, dava uma moeda de negociação. No dia 18 de novembro de 2019, Chris é condenado a pagar 6 milhões aos pais de Shane, quase um ano após o crime. Os pais dela entraram com uma ação civil e o juiz do condado, o Eude Todd Taylor, decide que Chris deve 6 milhões aos pais de Shanna. Isso representa 1 milhão por cada morte e 3 milhões por dor emocional. E o valor aumentará com juros de 8%. Embora seja improvável que eles recebam algum dinheiro, isso impede que Chris lucre com os assassinatos de alguma forma. Hoje, Chris Watts cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. Sua imagem de pai perfeito se transformou em um dos crimes familiares mais chocantes dos Estados Unidos. No fim, a verdade veio à tona e a justiça foi feita, mas nada poderá trazer de volta Shannon, Bella e Sissi. E o Nico? Esse legado sombrio de uma tragédia que jamais deveria ter acontecido. Esse caso é um lembrete doloroso de que nem sempre a vida perfeita das redes sociais revela a verdade. Uma família inteira foi destruída por trás de sorrisos, viagens, fotos felizes. Que essa história sirva como alerta. Sinais de abuso emocional, manipulação e violência podem estar escondidos onde ninguém imagina. Shane, Bella, Sissi e o pequeno Nico tiveram suas vidas interrompidas de forma brutal. Que a memória deles nunca seja esquecida. Eu peço que você siga o canal, deixe o like, ative o sininho, comente o que você achou desse caso e compartilhe com alguém que se interessa por True Crime, crimes reais. Nosso canal ainda é pequeno e cada gesto seu faz a diferença para continuarmos produzindo vídeos para vocês. E obrigada por estarem aqui.